E se eu te dissesse que, mesmo com o mundo em colapso, existe um tipo de pessoa que atravessa o caos em paz, como se carregasse uma proteção invisível que ninguém mais tem? Enquanto muitos vivem com medo, eles caminham com confiança. Se você quer descobrir esse segredo espiritual e receber conteúdos que fortalecem sua fé, já se inscreve no canal agora. Isso vai te ajudar a permanecer firme nesses tempos tão turbulentos. Esse mistério não é novo. Está no Salmo 91 e foi confirmado por homens como Charles Spurgeon. Habitar no esconderijo do Altíssimo é mais do que uma oração, é uma postura de vida, uma rendição diária, uma intimidade real com Deus. Hoje, vamos abrir esse salmo como um manual de sobrevivência espiritual, entendendo como acessar a paz, a proteção e a firmeza que Deus promete àqueles que escolhem viver debaixo das suas asas. Prepare-se, isso pode mudar completamente a forma como você enfrenta o mundo lá fora. Em nossos dias, parece que a insegurança virou a moeda corrente. São guerras estampando as manchetes, economias à beira do colapso e uma avalanche de más notícias que sufocam a esperança. É nesse cenário que muitos perguntam: se Deus existe, por que o mundo está assim? A verdade é que o caos não pegou o céu de surpresa. Enquanto muitos correm de um lado para o outro em pânico, há um povo que vive na contramão dessa maré, experimentando a paz em meio ao caos por estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Essa realidade não é fruto de otimismo vazio, nem de frases prontas. É uma experiência profunda, alimentada pela fé e pela intimidade com Deus, onde a confiança substitui o medo. Charles Spurgeon dizia que o cristão, mesmo em meio à tempestade, pode andar em serenidade porque conhece o lugar de refúgio que o mundo não pode ver. Esse lugar não é físico, é espiritual. É estar sob a sombra do Onipotente, onde o coração se mantém firme, mesmo que o mundo inteiro se desfaça ao redor. O contraste é gritante. De um lado, as massas buscando respostas em sistemas falhos. Do outro, aqueles que encontraram um refúgio seguro. Essa proteção divina não significa ausência de problemas, mas sim a presença constante de um Deus que guia e guarda. É como se houvesse uma blindagem espiritual envolvendo quem escolheu habitar ali. E no meio desse cenário surge a pergunta que vai abrir nosso próximo ponto. Quem realmente pode acessar essa promessa descrita no Salmo 91? O Salmo 91 não é um amuleto que funciona para qualquer pessoa que o leia ou recite. Ele estabelece uma condição clara. A promessa é para quem habita e não apenas visita o esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer, fazer desse lugar a sua morada constante. É diferente de procurar Deus apenas nas emergências, como quem corre para um abrigo durante a tempestade e quando o sol volta, segue a própria vida. Permanecer é escolher todos os dias viver debaixo da sombra do Onipotente, cultivando intimidade com Deus e confiança contínua. Esse tipo de relacionamento exige entrega e constância. É como um casamento. Não se constrói intimidade aparecendo uma vez por mês, mas sim convivendo, conhecendo, conversando diariamente. Quem habita no refúgio de Deus experimenta paz em meio ao caos, porque já treinou o coração para descansar ali. Charles Spurgeon costumava lembrar que o segredo não é correr para o abrigo, mas nunca sair dele. E isso envolve escolhas práticas, separar tempo para a oração, estudar as Escrituras e viver de forma coerente com a fé que professa. Fazer de Deus a habitação é uma decisão que traz proteção divina e blindagem espiritual, mas também é um convite a abrir mão do controle e se render completamente à direção dele. É confiar que o caminho que ele aponta é melhor, mesmo quando não parece fazer sentido. E aqui está a grande virada. Quem habita, permanece. E quem permanece, atravessa até a guerra espiritual sem perder a paz. No próximo ponto, vamos ver como isso se traduz na prática em meio às batalhas invisíveis.
Viver com fé não significa estar imune aos conflitos da vida. Pelo contrário, quem escolhe seguir a Deus entra em um campo de batalha que não se vê com os olhos físicos, a guerra espiritual. É nesse cenário que a proteção divina se manifesta de forma mais evidente. O justo não é poupado do caos ao redor, mas encontra segurança no meio dele. É como estar em um navio no meio de uma tempestade. O mar agita, o vento sopra forte, mas o casco firme mantém todos a salvo. No esconderijo do Altíssimo, essa blindagem é real. Charles Spurgeon dizia que a paz do crente não é a ausência de lutas, mas a certeza da presença de Deus nelas. Essa verdade é libertadora, pois nos impede de cair na ilusão de que fé significa vida sem problemas. A paz em meio ao caos é fruto da intimidade com Deus, que fortalece a alma para enfrentar ataques, crises e pressões externas sem se desmanchar por dentro. É saber que, mesmo quando as circunstâncias gritam, não vai dar, existe uma voz mais forte dizendo, eu estou contigo. Para experimentar essa segurança, é preciso viver na confiança plena, lembrando que cada batalha tem um propósito e que a vitória não depende apenas do nosso esforço, mas da justiça de Deus. Essa postura transforma a forma como reagimos. Em vez de desesperar, aprendemos a discernir, orar e esperar no tempo certo. E à medida que essa paz cresce, ela nos prepara para enfrentar até os momentos mais sombrios, como o misterioso e temido terror da noite, tema que exploraremos a seguir. O terror da noite é aquele medo silencioso, que chega quando as luzes se apagam e a mente parece amplificar as incertezas. Não se trata apenas de sons estranhos ou inseguranças físicas, mas também de ataques invisíveis, pensamentos opressivos e pressões espirituais que surgem no momento de maior vulnerabilidade. Para quem não conhece o esconderijo do Altíssimo, essas horas podem ser sufocantes. Mas para quem habita sob a sombra do Onipotente, há uma vigilância constante que impede o avanço do medo. Na guerra espiritual, o inimigo sabe que a noite é o momento em que muitos baixam a guarda. É ali que ele tenta semear dúvidas, ansiedade e desânimo. Porém, a blindagem espiritual oferecida pela proteção divina impede que esses ataques destruam o justo. Charles Spurgeon lembrava que as trevas podem ser perigosas, mas não para aquele que caminha com a luz. Essa confiança nasce da fé e da intimidade com Deus, desenvolvidas no dia a dia, muito antes da noite chegar. Quando a alma encontra descanso no Senhor, mesmo o terror da noite perde o poder de paralisar. Isso não significa que o medo nunca bata à porta, mas que não encontrará morada. É como manter as janelas fechadas durante uma tempestade. O barulho existe, mas o interior permanece seco e seguro. Essa certeza nos dá coragem para enfrentar os desafios do dia seguinte, inclusive a perigosa flecha que voa de dia, que será o foco do nosso próximo ponto. Se o terror da noite representa ameaças ocultas, a flecha que voa de dia simboliza ataques claros, diretos e muitas vezes públicos. Pode ser a calúnia que atinge a reputação, a injustiça que fere o coração ou a perseguição aberta contra quem escolheu permanecer na fé. São situações que todos ao redor podem ver, mas nem todos conseguem suportar. É nesse momento que a rendição a Deus e a confiança total se tornam o verdadeiro escudo, formando uma blindagem espiritual contra o impacto dessas flechas. Charles Spurgeon costumava dizer que a flecha não é mais letal que a incredulidade que a recebe. Em outras palavras, o que define a vitória não é a ausência de ataques, mas a postura diante deles. A proteção divina não impede que as flechas sejam lançadas, mas garante que elas não penetrem o coração daquele que está no esconderijo do Altíssimo. A intimidade com Deus fortalece a mente para não revidar com ódio e não se abalar diante da injustiça, lembrando que a justiça de Deus é perfeita e virá no tempo certo. A flecha que voa de dia também nos ensina que o campo de batalha nem sempre é silencioso.
Muitas vezes é barulhento e exposto, exigindo coragem e discernimento para reagir com firmeza, mas sem perder a paz. Essa postura não é natural. É fruto de quem habita constantemente sob a sombra do Onipotente e já aprendeu a lutar suas batalhas de joelhos. E enquanto enfrentamos ataques visíveis, precisamos lembrar que existe um inimigo ainda mais sorrateiro, a peste que se propaga nas trevas, assunto do nosso próximo ponto. A peste que se propaga nas trevas não se limita a epidemias físicas. Ela representa também doenças da alma e do espírito. É o pecado disfarçado, a corrupção silenciosa, o esfriamento da fé e o conformismo com padrões que afastam de Deus. Muitas vezes, ela se espalha sem ser percebida, infiltrando-se em conversas, ideias e comportamentos que parecem inofensivos. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo recebe uma espécie de imunidade espiritual, sustentada pela proteção divina e pelo discernimento que vem da intimidade com Deus. Charles Spurgeon alertava que a pior praga não é a que mata o corpo, mas a que apodrece o coração. E é exatamente isso que essa peste representa. Um envenenamento lento que leva à perda da sensibilidade espiritual e da confiança no Senhor. A guerra espiritual contra essa influência exige vigilância constante, não apenas em tempos de crise, mas todos os dias. É como manter as portas e janelas trancadas, não por medo, mas por zelo pela presença de Deus no lar e na vida. Para se proteger dessa peste, é necessário mais do que orações ocasionais. É preciso permanecer sob a sombra do Onipotente, alimentando-se da palavra e cultivando práticas diárias que reforcem a blindagem espiritual. Essa postura não apenas preserva o indivíduo, mas também sua família e comunidade. E quando a praga atinge multidões, surge a promessa que desafia a lógica humana. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E é sobre isso que falaremos no próximo ponto. A cena é intensa, a queda de muitos ao redor, seja por colapso físico, emocional ou espiritual. O Salmo 91 não promete que o justo ficará isolado dessas visões duras, mas garante que mesmo em meio à destruição, ele permanecerá firme. Essa força não vem de si mesmo, mas da aliança com Deus, construída na intimidade e na confiança. Estar no esconderijo do Altíssimo é como estar em uma fortaleza inabalável. Você vê a batalha lá fora, mas sabe que a proteção divina o envolve como um escudo invisível. Charles Spurgeon dizia que a permanência do crente em pé, enquanto outros caem, é testemunho da justiça de Deus e do poder de sua promessa. Essa é a essência da blindagem espiritual. Não apenas sobreviver, mas continuar firme e frutífero enquanto tudo ao redor desmorona. É estar na paz em meio ao caos, não porque o cenário mudou, mas porque a presença de Deus é mais real do que o cenário. Isso não nos torna melhores que os outros, mas evidencia a graça que nos sustenta. Essa promessa também nos chama à guerra espiritual de forma estratégica. Enquanto muitos se rendem ao desânimo, o justo mantém o olhar fixo no Senhor, sabendo que cada passo é guiado e protegido. E quando vemos quedas e colapsos, não reagimos com orgulho, mas com temor e discernimento, lembrando que permanecer de pé é resultado direto da rendição a Deus. Essa postura prepara o coração para reconhecer outro aspecto do Salmo. Verás a recompensa dos ímpios, que será nosso próximo ponto. A promessa de ver a recompensa dos ímpios não é convite à vingança pessoal, mas à confiança plena na justiça de Deus. Muitas vezes, no calor da guerra espiritual, parece que o mal prospera e que aqueles que agem sem temor a Deus seguem impunes. No entanto, o Salmo 91 assegura que o justo, firmemente plantado no esconderijo do Altíssimo, terá o discernimento para enxergar o agir divino no tempo certo. Não se trata de olhos que se alegram com a queda do outro,
mas de olhos que reconhecem a restauração da verdade. Charles Spurgeon observava que a paciência do crente é fortalecida por essa certeza. Deus vê, Deus sabe e Deus age. Essa percepção nos liberta da ansiedade de fazer justiça com as próprias mãos e nos convida à paz em meio ao caos. O justo entende que a proteção divina não é apenas contra o mal físico, mas também contra a tentação de reagir fora do tempo e da forma de Deus. A blindagem espiritual preserva o coração para não se corromper durante a espera. Ver a recompensa dos ímpios é, portanto, testemunhar o cumprimento das promessas de Deus enquanto mantemos a rendição a Ele. É uma experiência que fortalece a confiança e a intimidade com Deus, pois percebemos que Sua palavra não falha. E essa percepção nos conduz a uma escolha consciente e diária, fazer do Senhor o nosso refúgio e habitação permanente, que será o foco do próximo ponto. Habitar no esconderijo do Altíssimo não acontece por acaso, é uma decisão deliberada. O Salmo 91 deixa claro que a proteção divina está ligada a uma escolha consciente, fazer do Senhor o nosso refúgio e a nossa habitação permanente. Isso significa que a intimidade com Deus e a confiança não são frutos de momentos esporádicos de espiritualidade, mas de uma vida marcada por rendição diária. É como escolher morar em uma fortaleza segura e nunca mais sair dela, independentemente de como o clima lá fora muda. Charles Spurgeon enfatizava que o refúgio de Deus não é uma casa de visitas, mas uma morada. Essa escolha impacta não apenas o indivíduo, mas também sua casa, seus relacionamentos e até sua descendência. Quem vive sob a sombra do Onipotente carrega consigo uma atmosfera de paz em meio ao caos, influenciando o ambiente ao redor. Essa blindagem espiritual não isola do mundo, mas protege no meio dele como um escudo invisível contra a guerra espiritual. Assumir essa escolha também exige discernimento. Nem todo abrigo é seguro. Algumas soluções parecem espirituais, mas não oferecem a justiça de Deus nem sua presença real. Por isso, decidir diariamente permanecer no verdadeiro refúgio é vital. Essa decisão abre caminho para experimentarmos um cuidado ainda mais específico e especial. O ministério angelical que Deus envia para guardar os seus, assunto que vamos explorar no próximo ponto. O Salmo 91 revela uma promessa fascinante. Deus ordena aos seus anjos que guardem o justo em todos os seus caminhos. Esse ministério angelical não é folclore nem metáfora, é uma realidade espiritual que faz parte da proteção divina. São companheiros invisíveis, enviados para nos livrar de perigos que muitas vezes nem percebemos. E essa guarda não acontece de forma aleatória, mas está ligada a uma vida que permanece no esconderijo do Altíssimo e caminha na rendição a Deus. Charles Spurgeon dizia que os anjos não são guardas de ruas para o ímpio, mas sentinelas para o justo. Isso mostra que essa cobertura celestial acompanha o crente obediente, aquele que escolhe viver sob a sombra do Onipotente. Esses anjos guardiões operam de formas sutis e poderosas, desviando perigos, trazendo livramentos e até fortalecendo nossa fé em momentos de guerra espiritual. Embora nem sempre vejamos sua atuação, ela é constante e eficaz, cumprindo fielmente a ordem do Senhor. Reconhecer o ministério angelical aumenta nossa confiança e nos lembra que a batalha não é travada sozinhos. Existe um exército invisível agindo ao nosso favor, sustentando-nos na caminhada e assegurando que as promessas do Salmo 91 se cumpram. Essa realidade nos leva a viver com mais gratidão, vigilância e ousadia, sabendo que enquanto permanecemos no refúgio de Deus, há uma rede de blindagem espiritual operando a cada passo. Agora que percorremos cada promessa e condição do Salmo 91, fica claro que não se trata apenas de palavras bonitas, mas de um estilo de vida. A pergunta é: você está apenas visitando o esconderijo do Altíssimo ou realmente decidiu habitar ali?
A paz em meio ao caos, a blindagem espiritual e a atuação dos anjos guardiões não são privilégios de alguns sortudos, mas de todos que escolhem a rendição a Deus e cultivam intimidade diária com Ele. O mundo lá fora continuará com suas guerras, crises e tempestades, mas isso não precisa definir a sua vida. E se a partir de hoje você passasse a reagir aos ataques, sejam eles o terror da noite, a flecha que voa de dia ou a peste das trevas, com a serenidade de quem sabe que a justiça de Deus é perfeita, pense: como seria a sua rotina, seus relacionamentos e até sua saúde emocional se essa confiança estivesse firmada no lugar certo? Eu te convido a refletir. Quais passos práticos você pode dar ainda hoje para transformar o seu relacionamento com Deus em uma habitação permanente? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que fortaleçam sua fé e te ajudem a viver debaixo da sombra do Onipotente todos os dias.